Boa noite, pessoal. Tudo direito? Não espera, mas tudo alguém está direito. Pessoal, hoje nós também fala de hip hop, nomeadamente, especificamente de rap em si. O que é que tem estado a acontecer com o movimento hip hop ao longo dos tempos? Será que rap está a evoluir? Será que rappers está a evoluir? Ou será que rap, ao mesmo tempo que tempo se passa, essa acaba para degradar coisas dentro do movimento hip hop? Então começou com uma pergunta. Hip hop realmente reforça estereótipo dentro de nossa comunidade? Comunidade de povo preto? Será que reforça aquele estereótipo? Por exemplo, tudo preto ele é envolvido com criminalidade. Que ele é um estereótipo que usaram principalmente na América. Ou um outro estereótipo famoso para o mundo inteiro também. Ou tudo loira é burra, por exemplo. Ele é um estereótipo também devido a personagens que te interpretavam um papel mais de loira que ele mais lerda, certo? Então o tempo fica a levar uma tudo loira e lelé da cuca. E também naquele caso de pretos, tudo preto está ligado com criminalidade, também levaram daquela maneira lá. Também um outro estereótipo que sempre teve, tudo rapper tá fala de droga, de violência, de mulher, de armas e por aí vai. Ele é um outro estereótipo também que criaram. Mas será que hip hop reforça aqueles estereótipos lá? Será que rap reforça aqueles estereótipos lá? Bom, nos anos 70, lá na Bronx, na Nova York, é lá que o movimento hip hop começa a dar seus primeiros passos. E o que é que o rapaz está a fazer? Qual que era o objetivo para modo que eles bem para aquele movimento lá? Bom, na altura, hip hop, rap, ele nasce para dar voz para aqueles que tinham voz. Ou seja, a hora que um MC estava na palco, a hora que estava a tocar um rap, o que estava a acontecer era acima que uma comunidade inteira estava a falar. Ou não te passa para isso, não te passa para aquilo, já não sofre isso, já não sofre aquilo, não tem estado da luta, sistema te caga na nós, não te sofre racismo, enfim, escravatura ainda que acaba, ainda nós é que tão independente. Que era a mensagem. Se rap era para dar voz àqueles que tinham voz, se rap era uma questão de manifesta, era uma maneira de manifestar os dores, era uma maneira de mostrar bu visão, e era uma maneira de fazer uma comunidade inteira fala através de um MC, de um rapper, para modo que goste, não tem aquela impressão, mas rap tem estado a contribuir para degradar comunidades. Bom, a mim como um rapper, não falando, opa, já teve tempos que pessoas estão nós estão falando, opa, que ele é bandido. Vê que ele é bandido, creio que ele é bandido. Geralmente, quem era bandido? Era pessoas ligado àquele movimento e era pessoas ativistas, era pessoas que criam o diabo, coisas que mudavam. Tanto que nessas letras eu apoiava que eram assuntos, ok? Não pode dar vários exemplos de rappers cabo-verdianos que fazem isso, que vivem isso. Para modo alguns outros rappers que ficam famosos, tá fazendo aquela outra parte de violência, aquele estereótipo é criado. Mas para modo que se já tinha tudo dois para modo que focaram naquela. Bom, em primeiro lugar, primeira coisa que branco tá fazendo era de um motivo de pegar e destruir aquela ideia. Então, estava naquele que aparentemente estava em alguma coisa errado, essa jovem que estava uma coisa errado, e a partir de que uma coisa errada, essa espalhava aquele estereótipo para geral. Na Cabo Verde, não tinha rappers que faziam um rap que está chamado de rap consciente, e não tinha rappers que faziam bife. Ok? Então, o que a sociedade está fazendo? É tão habituoso e te ignora aquele consciente, te foca naquele bife, te faz rap, era coisa de bandido. Tanto que, credo, quem que sabe, sabe. Quem que de 2003, 2004 na rap, sabe uma hora que, man,
a botar um show, botar revistar antes de show, botar revistar depois de show, é capaz de se confundir com o bandido, não subir na palco, na rixa de palco, enfim, a botar na rua era complicado. E hoje em dia não te pode um tratamento diferente. Não te pode hoje rappers que mesmo estando na bandidagem, a ele tem meio que um free pass para certos lugares. E está mais à vontade. Antigamente coisas era assim, não, hein? Sinceramente, para a polícia pegar a boa e para garantir meta por carga aquele dia para botar atacava e polícia na música, atacar sistema na música, nem se for para expor um taco de ganza na bolsa para ter uma causa provável, está fazendo aquela. Bom, mas enfim. Então, rap sempre foi fala de nós dores. E é claro, sempre teve droga, criminalidade, sempre esteve assim, junto com o movimento hip hop. Mas não para modo une, mas era para modo que alguém que faz rap, ele é alguém que infelizmente teve que fazer várias outras coisas, principalmente coisas erradas. Então, quando acha a chance de desabafar na rap, ele fala, olha, já costuma fazer isso para poder ajudar alguém, a mim já faz isso, já sofre aquilo para poder ajudar alguém. Então, você contava uma história de bo passado ou de um presente forçado que bobo tem, certo? Mas com o passar de tempo, aparentemente se te parece um negócio que é um presente forçado, é um presente buscado. Jovens, mais e mais, se também falar, hoje a mim tá bem de droga, a mim tá bem, a mim tá cheira, a mim tá da MD, a mim tá aquele que lá, a mim tá daquele que. Enfim, gosto de virar um coisa glorificável. Hora que um rapper tá falando aquela, hora que parece gangsta de aquela forma lá, ele é muito mais amado, digamos assim. Ele é muito mais seguido, digamos assim. Ele tem muito mais visualização, digamos assim. Certo? Rap começa a conta a história de violência que o povo tá sofrendo. Rap também conta a história de pobreza que aquele povo tá passava para ele. Rap conta de criminalidade também, em forma de confissão, em forma de desabafo e em forma de conselho para boa pouca fazer a mesma coisa, certo? Então, rapper, ele era um diarista, um jornalista, alguém que te desabafa, um discursante. Rap é quase a mesma coisa que um político. Esse discurso é uma política de ruas, uma política de comunidade. Diferente de que esse político que seus discurso é de dar truque para tomar o dinheiro cada vez mais show. Hora que rapper só falava de violência, de bam, de crimes e tal, só falava de aquele que era a realidade de ser comunidade, não para modo de ele, não para modo de ser vizinho, mas sim para modo daquele que resta. Aquele que resta. Mas hoje em dia existe uma glamorização, uma romantização do criminoso. Normal, canto criminosos que já fica famoso na América, só para morrer é mais basofinho se eles recebem mais carta. O que importa é crime que eles cometeram. Esse foi glorificado. A nós não tem jovens que é apaixonado por um serial killer, que é um rapper que era King Von, que capa morre de mesma forma que ele te matava outros alguém. Então, existe uma romantização daquilo. E o que é que te acontece? Nunca está ali para julgar, para falar se é certo ou errado. A mim te acredita, mas tem espaço para tudo coisa, mas só que tudo coisa devia ter ser lugar específico para alguém que confunde certas coisas. Amor, antes, a nós era chamado de bandido. Mas hoje em dia, rappers têm estado a chamar seis cabeças de bandido. Eles têm estado a denunciar seis cabeças como traficantes, ou passadores, ou cheirados, ou injetados, ou whatever. Então, no bem de contar uma história de sofrimento, para no bem contar uma história de gosse, é nós que causa aquele sofrimento. Eu aqui ainda falo nós, e para morrer, nós tudo de uma forma ou outra já não ostenta uma coisa ou outra. Nós tudo de uma forma ou outra já não faz seguidores leva alguma ideia errada daquilo que te define rap e daquilo que te define hip hop em si.
Então, que existe bom ou mau naquele, existe tudo alguém erra, tudo alguém faz um pouco de certo ou um pouco de errado. E um outro ponto, aquela parte que está falando rap tem estado a reforçar estereótipos dentro da comunidade. Pamori, hoje, antigamente, existia a suposição, aquele rap lá tá bem, aquele rap lá tá manda negas para o inferno. Aquele outro rapper lá, ele gosta de guerra. Não, hoje em dia, aquele rapper, essa tá flame, essa tá bem, essa tá flame, tá meta manda alguém para o inferno, essa flame tá faz outra coisa. Então, hoje em dia, já deixa de ser acusado e já passa a ser assumido, mesmo quando é mentira. Amore, na 100% de rappers, 60, 70 ou talvez até mesmo 80% de rappers conta mentira dentro de game, dentro de Cabo Verde. Tá falando mesmo foi isso, ou mesmo faz aquilo, nanaga. Tchau, beza, era só um frouxinho de canto, mas tinha um bom voz, um bom rapper, e buta-se por trás, tinha um grupo por trás de bo, onde que é bobo te defende e vende uma realidade que é de pros niggas e é que de bo. E que está raro de fazer isso, para morrer bem um repórter, e por conta a história de alguém. Mas só que a hora que eu te pulo na primeira pessoa, toda alguém te pensa, me bo. E a hora que alguém me perguntou se é bo, buca te corrige. Buca te fala que é uma história que conta. Então, igual se lhe coisa que restando, existem alguns rappers que te clamam ser o seguidor do hip-hop, do movimento hip-hop, de rap, e que te chateia com aquele outro lado que te sigue tanto rap assim. Esse é raro de fazer? Não, é que este é raro de criticar. Aquele outro lado, este é raro de bem daquela forma lá, bom, este é errado se é flaba ou se é flame que está faz isso e acaba para fazê-lo. Logicamente, esse discurso lá teve um grande lapsus lingué. Porém, sim, houve uma degradação de rap ao longo dos tempos. Mas, para onde? Rappers começam a dar conta de coisa que está bem. Rappers começam a dar conta de coisa que está criando mais show na rua. Rappers começam a dar conta de coisa que está seguido. Rappers começam a dar conta de coisa que está admirado. Então, dentro de que linha lá, quando o rap atinge uma linha mainstream, quando o rap atinge um patamar querido tanto para copo leite, copo café, taça champanhe, enfim, rap começa a adaptar e vira gourmet para aquele lado ali, mas se gourmet, ele é gourmet só para um nicho. Existe aquele outro rap que é só para aquele outro nicho e rap só para aquele outro nicho, mas calquita explode, calquita fica mais popular. Geralmente aquele que é totalmente fora de que linha que rap sempre foi. E engraçado falar, mas que existe algo que é chamado gangster rap. Gangster rap era feito para real gangsters, para rapazes que eram gangsters de verdade. E a hora que é gangsters de verdade, nunca quero bem definir gangster assim, nunca tem tempo para isso hoje, mas só um flow. Um gangster de verdade está a seguir códigos de rua, está a seguir códigos de gangster, códigos de gang. Ou seja, porque tem que estar na gang, mas existem certos códigos que estão na rua e gangs, ele é algo de rua, então que tudo alguém que ele é considerado com mentalidade gangster ou de gang, e tem que seguir aquele certo código. E rappers em si devem seguir códigos de rua. Porque tem nem show de cowboy, porque tem que dar show de desculpa ali sim. Por exemplo, pode ser rapper mais amado do mundo. Buta Shiba hoje, é pior rapper amanhã. Como é um rapper que pode ter peso de Shiba na costa. Que é só um exemplo que você dá. Existem certas coisas que foi estabelecido como lei e é saudável que permaneça assim. Antigamente, nós era produto de uma realidade. Ou seja, um sistema que está fodendo vida, ou uma família que conche coisas e uma distância gigante entre nós e que os primeiros fazedores de rap, para rap chegava na nós ali na Cabo Verde, era tafo, hein? É que gosto que ele fofura que tem ali de passar uma coisa no e-mail ou whatever, na WeTransfer ou na Transfer Now ou na whatever, coisa que boa por isso até pensa, mas podia ter conexão. Ou pesquisa no YouTube, não. Às vezes até durava meses para um CD chegar ali.
Amore, alguém estava a América, a hora que você está bem, ele apanhava um cacete e ele vinha com ele. Ou ele pôs ele na bidão que durava muito tempo para chegar ali. Então, só para ter noção. Então, nós era produto de uma realidade que afetava nós. Hoje em dia, aquela realidade é nosso produto. Nós que produz aquela realidade e vende aquela realidade. Não que culpa fica só do artista, mas aquele sistema continua a filha da puta, aquele sistema continua a fodeu, só que gosta de um funcionário daquele sistema. Buta conta a história que aquele sistema sempre acusando de conta. E olha que em casa está julgando ninguém para mão está falando, acusando nós tudo. Nós está ser um instrumento para popularizar aquela ideia que o sistema sempre vende de nós. Ok? Então, que a realidade vira nosso produto. Então, já X alguém também está falando assim, bife capuri tem, cala a boca, baixa na boca, o bife tem que ter, sempre tem. Mas a minha hora que minha ataca sistema, que minha ataca sistema político, lá só te mostra um bife entre mim e aquele sistema político. Então, bife sempre tem e continua a ter, e tomara que venha muito mais forte num sentido de qualidade de intercâmbio lirical. O pessoal confunde áudio com bugádio. O pessoal sempre confunde que as coisas lá. E geralmente é pessoas que com nada de rap que tá falando, isso que devia ter, isso que devia ter, isso que devia ter. Não tá falando assim, cala a boca, buchintana bucou essa carreira de maneira que o bobo quiser, trata de bovira, buca com 1% daquela história ali. É por isso que hoje é alguém que não tá fazendo rap há mais tempo que muito alguém que está canta rap hoje está com vida. Desde Nancy para ali não faz rap mais que esse. Mais que esse em termos de tempo. Porém, não reconhece uma juventude que se cria. Não acredita naquele vídeo ali. É que é um vídeo de crítica, mas é um vídeo de wake up call. Ei, olha, nós não está defendendo aquele que a realidade ali. Hoje é nós que se ataca aquela realidade. Antes nós era produto de uma realidade opressor. Hoje em dia, alguns de nós é produtor de uma realidade opressora. Deixa a boa opinião no comentário, é super importante. Super importante para morrer. Na parte 2 daquele vídeo ali, nós também abre mais coisas. Nenhum das coisas ali que fala que é acusação. É simplesmente um apanhado geral para nos desenvolver para o próximo vídeo. Um grande abraço.